O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, todo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos no mês de setembro, primeiro domingo de setembro, o mês dedicado à Bíblia, o mês dedicado à Palavra de Deus. E para nós a Palavra de Deus é uma pessoa, que é Jesus Cristo, a Palavra feito homem. E como disse no início da celebração eucarística, a melhor homenagem que podemos fazer à Palavra de Deus é acolhê-la e procurar vivê-la na vida de cada dia. E como Maria, como somos convidados a acolher a Palavra de Deus e também a levar ao encontro dos nossos irmãos e irmãs. E como diz o santo fundador, padre fundador da nossa congregação Missionários do Verbo Divino, o anúncio da palavra de Deus é a expressão mais profunda de amor ao próximo. Então somos convidados, queridos irmãos e queridas irmãs, de modo especial nesse mês dedicado à Palavra de Deus, a acolher, a refletir, a meditar, a contemplar a Palavra de Deus e deixar que a Palavra de Deus nos transforma, nos ilumine e também nos alimenta. E sabemos que nela sempre temos uma resposta, uma luz para todas as situações da nossa vida. E uma das situações que muitas vezes nos aflige diante de uma pessoa amiga, diante de um irmão que está no erro, que atitude que devemos tomar diante de uma pessoa amiga no erro? Que atitude que devemos tomar? Calar ou falar, Calar ou corrigir o irmão que está no erro? E as leituras bíblicas de hoje nos dão uma resposta. Na primeira leitura de hoje, da profecia de Ezequiel, o profeta Ezequiel aparece como uma sentinela que Deus colocou a viajar à casa
de Israel. A sentinela é um guarda atento para prevenir o povo de possíveis perigos. E quando percebe um perigo, deve tocar, antigamente, né, o berrante. Deve tocar o berrante. Assim, a comunidade poderá preparar-se para enfrentar o inimigo. E se não o fizer, será responsável pela catástrofe. Então o profeta é a sentinela do Senhor no meio do povo, para perscrutar atentamente a realidade e também alertar os perigos que o ameaçam. E o profeta, como profundo conhecedor de Deus e também das realidades dos homens, o profeta não pode ficar indiferente diante de uma pessoa má, diante de uma pessoa corrupta. Eu me lembro a frase de Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte, que diz: um país, uma nação está entrando em perigo e se destrui, não por causa de muitas pessoas más, mas porque muita gente boa calada, né? Não fala nada. Então, somos convidados, como os profetas, a não ficar indiferentes diante da situação, diante de uma pessoa má e também corrupta. E o profeta Ezequiel é conhecido também como um profeta de esperança. E aos exilados que estão em terra estrangeira, privados do templo, do sacerdócio e também do culto, e duvidam da bondade e também do amor de Deus, alimenta a esperança de que Deus não os abandonou e não os esqueceu. Deus continua a amar o seu povo e também a enviar seus profetas. Queridos irmãos, queridas irmãs, somos também profetas, somos sentinelas. E precisamos assumir o nosso batismo. E assumimos também os 3 díssimas responsabilidades de Cristo como profeta, como rei e também como sacerdócio. Portanto, somos responsáveis também pelo destino dos nossos irmãos e irmãs. E na segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo nos ensina que o amor é a plenitude da lei. É uma forma de amar, é advertir o irmão. Uma forma de cuidar, uma forma de amar, é corrigir o irmão. Como diz Ramalho, né? Sinônimo de amor é amar, né? Não somente falar do amor, mas amar de verdade. E o verdadeiro amor não deixa as pessoas como são, com os seus defeitos, mas somos convidados a ajudar as pessoas no processo de transformação. Por isso, faz parte do amor e corrigir com humildade o irmão que está errado. A correção fraterna é fácil quando animada pela caridade. E é muito difícil quando a comunhão fraterna não existe. E no evangelho que acabamos de ouvir, do evangelista São Mateus, o evangelista mostra como recuperar um irmão que errou. E ele nos aponta um caminho em várias etapas, né? O primeiro passo, um encontro pessoal a sós com esse irmão.
o encontro pessoal. E muitas vezes, queridas irmãs, costumamos, né, espalhar o erro aos quatro ventos antes de falar com o irmão que errou, né? E o amor é mais importante do que a verdade. A verdade nua e crua, que muitas vezes destrói a convivência entre as pessoas. Pode destruir uma pessoa, arruinar uma família, destruir um casamento. A verdade que não produz amor, mas provoca perturbações, gera discórdias, ódios, rancor, e não deve ser dita. E segundo passo que o evangelista nos diz hoje, se ela não ouvir, pedir a ajuda de outras pessoas que tenham sensibilidade e também sabedoria. Então, o primeiro passo, somos convidados, né, a falar pessoalmente com o irmão que errou, mas no mesmo tempo somos convidados a saber quando devemos calar e quando devemos falar e também como falar. Isso é muito importante. Segundo passo, se ele não ouvir, pedir a ajuda de outras pessoas que tenham sensibilidade e sabedoria. E o terceiro passo, se essa tentativa também falhar, leva o assunto à comunidade para recordar ao infrator as exigências do caminho cristão. Mas a intervenção deve ser guiada pelo amor. E finalmente, quarto passo, se persistir no erro, será considerado um pagão. Não é a igreja que exclui o infrator, é ele que recusa a proposta do reino. Ele que recusa a proposta do reino e também se coloca à margem da comunidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, e no finalzinho do trecho do Evangelho de hoje, Jesus nos diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Eu acho que esse trecho quer nos dizer que quando a correção fraterna não for possível por outros meios, né, os 4 passos que acabamos de falar, ainda poderá ser possível pela oração feita em comum em nome de Jesus. Então, a comunidade de fé é a comunhão com Cristo através da relação fraterna. Queridos irmãos, queridas irmãs, reunir em nome de Jesus é criar um espaço para viver toda a existência em torno dele e a partir de seu horizonte. Um espaço espiritual bem definido, não por doutrinas, mas pelo Espírito de Jesus, que nos faz viver com seu estilo. Esse espaço dominado por Jesus é o primeiro que temos de cuidar, consolidar e também aprofundar nas nossas comunidades, nas nossas famílias. E a renovação da igreja, a renovação da comunidade, da família, sempre no coração, sempre começa no coração de 2 ou 3 pessoas que se reúnem em nome de Cristo.
E pedimos a graça de Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, para que tenhamos a humildade em aceitar os nossos erros, em aceitar a correção dos nossos irmãos e irmãs, e no mesmo tempo tenhamos a coragem em corrigir o erro dos nossos irmãos e irmãs. Que assim seja.